Assim como eu falei no vídeo de ontem, galera, vamos lá aprofundar um pouco mais esse assunto sobre esse último episódio de Shingeki no Kyojin, o 6º episódio dessa 4ª temporada, galera, que dividiu, como eu falei no vídeo de ontem, o fandom, né, por conta da animação e por conta também da Mikasa, né, mas principalmente por conta da animação como um todo e o uso do CGI nos Titãs, né. O lance da Mikasa foi mais um meme que a galera tá criando também em cima disso, mas vamos falar também sobre isso, galera. Primeira coisa aqui, gente, primeira coisa é sobre a mudança que a gente teve no design dos personagens, né? Isso ficou muito visível quando a gente vê, por exemplo, personagens como o Floch, nesse último episódio que ele apareceu, finalmente, né? A gente vê também ele conversando com o Jean, o Levi também, né? Principalmente esses 3 personagens, você pode perceber claramente que o rosto deles está um pouco mais arredondado, né? Parece que eles comeram um pouco mais de bolacha nesse time skip do que os outros personagens, mas isso foi uma mudança meio que do próprio anime mesmo, né? Claro que, de alguma forma, em dados momentos se assemelha um pouco mais à fisionomia dos personagens no mangá, se a gente reparar, por exemplo, na Sasha, tem uma mudança também muito forte nela, mas que, por mais que a gente veja que o rosto dela talvez tenha ficado um pouquinho também mais bochechudo, ficou muito fiel, por exemplo, ao que é no mangá. O rosto mais arredondado do Levi, por exemplo, né, foi algo que me incomodou um pouquinho desde o trailer, desde que eu vi o rosto dele no trailer, por exemplo, aqueles olhinhos pequenos e o rosto um pouquinho mais redondo agora que a gente vê nesses episódios, né, são detalhes que não necessariamente são se tratando de animação ruim ou algo relacionado a prazo. Eu acho que nesse caso dá pra dizer que foi mais uma questão mesmo arbitrária mesmo, deles quererem mudar um pouco o design dos personagens, tentando, de certa forma, também se basear um pouco no que é o traço do mangá, né? Mas beleza, eu acho que introduzindo esse papo todo sobre a mudança um pouco do design desses personagens, a gente cai também no lance da Mikasa, né? No rosto dela, na mudança do rosto dela que a gente vê nesses últimos episódios, né? Agora, como ela apareceu, né, a gente pode ver um pouco dessa mudança um pouco mais visível. A gente já tinha visto o rosto dela no trailer e foi algo que já gerou uma polêmica absurda quando foi lançado esse trailer e eu até fiz um vídeo falando sobre isso, galera. Quando é mostrado o rosto dela, o foco no rosto dela, a gente tem um rosto muito mais neutro, né? Muito menos feminino e foi algo que na época eu bati muito na tecla de que eu não via problema nenhum naquilo, né? Tem todo o lance do contexto também, da gente tá tendo uma cena mais escura, um momento em que não quer insinuar nenhum tipo de romance, por exemplo, quando foi o final da 2ª temporada, quando a Mikasa tava quase se declarando pro Eren, era um momento que, por mais que a gente tivesse num contexto onde todo mundo tivesse se matando e se batendo, ali uma porrada de titã voando pra todo lado, né? Ainda assim, era um momento, por exemplo, um pouco mais contextualizado, onde a Mikasa queria se declarar pro Eren. Então a gente tinha um reforço muito mais feminino na personagem, né? E que, como eu falei naquele vídeo, de forma geral, a gente via o All Witch Studio, né, adaptando muito mais o rosto dela com traços levemente mais femininos do que em relação ao que a gente tinha no mangá. Isso ficou muito claro e muito discutido quando foi lançado esse trailer, né? E de forma geral, né, a gente vê também o outfit da personagem que, obviamente, né, um outfit ali próprio para combate, não ressalta nenhuma curva que a personagem tenha, né? E de forma geral os personagens de Shingeki no Kyojin, eles são todos umas tábuas, né? Até pelo próprio porte necessário para eles conseguirem usar o DMT, faz sentido que eles tenham, né? Vivendo em combate também o tempo inteiro, faz sentido que o porte físico deles seja dessa forma, né? Mas é basicamente todo mundo uma tábua quando se trata dos personagens de Shingeki no Kyojin, principalmente no mangá, né? Até o rosto dos personagens é quase que o mesmo. Muitas vezes eu já me confundi com o rosto deles quando eu tava lendo algum capítulo do mangá. Mas esse detalhe, né? Esse foco no rosto da Mikasa que a gente teve no trailer foi levemente corrigido nessa versão agora que a gente tá tendo do episódio 6, né? Os traços, principalmente ali na sobrancelha, na parte do olho, estão muito mais finos, estão realmente, de certa forma, um pouco mais femininos. De forma geral, incluindo esse frame em específico, né, que gerou muita polêmica quando o trailer foi lançado, estavam bem ok. Eu acho que não tem nada do que falar em relação a isso, né, em relação ao outfit da personagem, tudo isso. O único frame em específico que dá pra gente falar alguma coisa é o frame onde ela tá chorando, né? E esse frame o pessoal criou uma porrada de meme, né? Brincando, dizendo que ela tava parecendo o Baki, ou fazendo montagem, mudando ainda mais o rosto da personagem, como se ela tivesse um queixo imenso, né? Como se ela tivesse um maxilar absurdo, né? Cara, foi muito engraçado, eu ri
dos memes, mas eu acho que nesse sentido esse é o único frame que realmente dá pra gente falar alguma coisa. Se de forma geral o design dos personagens nessa temporada tá um pouco mais bolachudo, né, o rosto tá um pouco mais arredondado, o rosto da Mikasa, o maxilar da Mikasa nesse frame realmente estava muito mais acentuado, né? O queixo estava mais pontiagudo, o maxilar estava mais largo, né? A boca estava maior, o olho também estava um pouquinho grande. Até fizeram uma comparação, né, com a página do mangá. Eu até falei rapidamente sobre isso, né, no vídeo de ontem sobre o episódio, que realmente a página no mangá, mesmo se a gente comparar a mesma expressão da personagem, no mangá ela tá com uma aparência e uns traços um pouco mais sutis. Até fizeram uma adaptação desse frame no anime, tentando aproximar muito mais o que foi essa cena, né, o desenho dessa cena no mangá, e eu acho que ficou realmente um trabalho muito maneiro, né, um trabalho muito interessante e realmente mais fiel ao que foi no mangá. E galera, eu não tô dizendo aqui, como eu falei, quando foi lançado o trailer, muita gente gerou polêmica em relação a isso, que tava aparecendo Kirito, etc, e que na época eu bati a tecla dizendo que eu não via problema nenhum naquilo. O único lance aqui é esse frame específico que, como eu falei, de forma geral, fora esse frame específico que dá pra gente zoar, dá pra gente fazer uma graça em cima disso, né? Em relação ao episódio no geral, toda a adaptação dela no anime também não teve problema nenhum. Agora, sobre os titãs em CGI, que é o que o pessoal também tá discutindo bastante, né? Assim como eu falei desde o vídeo que eu comentei o primeiro episódio dessa última temporada, galera, eu sinto que a computação gráfica funcionou muito em determinadas situações e em outras não. Se tratando dos titãs em específico, o titã que mais casou o CGI foi com o titã encouraçado, né? O segundo que talvez tenha casado um pouquinho mais foi com o titã mandíbula por conta de ter aquela carapaça no rosto, né? Mas em outros titãs não funcionou tanto assim, como por exemplo o bestial, o Eren. Agora nesse episódio a gente vendo ele transformado finalmente, e também o Titã Martelo de Guerra que a gente viu lutando também nesse episódio, né? Até fizeram a comparação dele no trailer, né? Quando no trailer a gente tinha uma animação 2D que parecia muito mais interessante do que foi agora a animação 3D nesse episódio de fato. E eu confesso, assim como eu falei no vídeo de ontem, assim como eu tenho falado ao longo desses episódios, eu não tenho problema em dizer isso, que realmente é algo que é difícil da gente se acostumar e realmente não combinou com todos os titãs, infelizmente. Combinou com o titã encouraçado, ficou muito legal ainda assim, né? Em alguns momentos pode ter capengado alguma coisinha, algum detalhe lá e cá, né? Mas de forma geral foi o que mais combinou. Mas o ponto que eu queria levantar e discutir aqui com vocês, galera, são sobre os ataques que o Estúdio Mapa ele tem recebido. Semanas atrás, né, a gente viu que o diretor daquele episódio, se eu não me engano, no episódio 5, ele estava sofrendo ataques no Twitter, né? E isso meio que continuou. Muita gente falando mal do episódio, né? Agora esse episódio 6 que foi lançado, enfim. Mais uma vez, a polêmica foi perpetuada. E eu queria aqui destacar para vocês um tweet sobre um membro da equipe que está trabalhando na 4ª temporada de Shingeki no Kyojin, que é muito importante para essa discussão, porque a gente ouve muito, né, que os funcionários, os animadores lá do Japão, né, eles trabalham como se estivessem em condições insalubres e tal. A gente fica aquela coisa quase como se fosse um grande bicho-papão, né? E é muito importante que a gente veja pessoas que trabalham dentro da indústria se pronunciando finalmente, né? Apesar de talvez alguns teriam um certo receio por estarem trabalhando justamente na empresa e quem sabe poderem sofrer algum boicote da própria empresa, né? Por estarem falando mal da empresa de certa forma, mas ainda assim é importante que essas pessoas elas se pronunciem pra gente saber, pro mundo afora saber o que realmente acontece, galera. Então, recitando aqui o que foi tweetado, vamos lá, galera, dizendo o seguinte: toda a equipe que tem trabalhado nesta temporada tem derramado seu sangue, suor e lágrimas para fazer esse anime tão bom quanto ele poderia ser, num período de tempo extremamente curto, um período de tempo ainda mais curto do que o período de tempo normal para produzir um anime. Vocês são todos livres para terem suas próprias opiniões sobre o anime, porém atacar e atormentar constantemente a equipe é inaceitável. Ter a cortesia de pelo menos respeitar o imenso esforço dedicado ao anime seria bem-vindo. Sejamos maduros. Então dá pra gente fazer críticas pontuais ao anime, isso não tem problema nenhum. Eu mesmo fiz aqui nesse próprio vídeo, né, falando sobre o frame específico da Mikasa, que parecia um grande machudo com queixo rubro, mas atacar a equipe que tá trabalhando nesse anime já é algo que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, galera. Algo que o site Sakuga Brasil tweetou. Esse é um site que eu tive o prazer de conhecer hoje, que faz críticas falando sobre a indústria da animação, né? Ele faz
reviews, mais especificamente falando da produção e a forma como aqueles episódios eles foram animados, né? Como determinado anime foi reproduzido em forma de animação e críticas mais específicas em relação a essa temática e que com certeza eu vou passar a ler bastante coisa no site deles. Eles tweetaram o seguinte, galera: a maioria dos fãs de Shingeki no Kyojin. Só um parêntese aqui que eu não gosto de generalizar, então eu não gosto de dizer que é a maioria e tal, porque a gente realmente fica difícil da gente medir quem falou, quanto que falou, cada um que lado que falou, etc, né? Então é um pouco mais complicado da gente dizer o quanto de gente que falou, mas a gente sabe que foi bastante gente, né? Então, vamos lá. Assediar membros da staff em suas redes sociais, mesmo que eles estejam fazendo o seu melhor em condições precárias, ou idolatrar o estúdio que aceitou um cronograma que coloca os artistas em tal situação. Ambas as abordagens são horríveis. A cultura de adoração a estúdios é uma das coisas mais erradas que existem no meio anime. Ao invés de destacar os esforços individuais dos colaboradores da produção, damos crédito a uma empresa que não dá boas condições de trabalho aos seus funcionários. E isso me fez repensar muito algo que eu pensei em fazer, que é levantar uma hashtag agradecendo ao Estúdio Mapa, por exemplo, por estar fazendo um ótimo trabalho. De certa forma até ia, se caso chegasse a equipe que produziu esse anime, né, causaria de certa forma uma satisfação, um conforto de ver pessoas ao lado deles, e com certeza a gente já viu muita gente apoiando eles, né? A gente viu pessoas criticando, mas eu fico muito feliz que a gente esteja vendo um movimento contrário a isso, que é defender essas pessoas. Eu acho que esse é o principal ponto que me fez repensar isso, né? Esse tweet foi muito importante porque, ao mesmo tempo que a gente tem que agradecer pelo Estúdio Mapa, feito um ótimo trabalho com vários outros animes ao longo de 2020, ainda assim é algo que a gente pode questionar o fato do estúdio ele ter, mesmo tendo uma porrada de anime nas costas para dar conta, tendo pego o trabalho que é Shingeki no Kyojin. Me parece, na minha perspectiva, que os executivos do alto escalão do estúdio, os caras que tomam as reais decisões ali, parece que eles pensaram assim: caraca, mano, a gente tá surfando num hype aqui bom, tamo conseguindo animar tudo, vamos pegar Shingeki no Kyojin então, né? Já que ninguém quer, vamos pegar então essa porra, a gente vai conseguir dar conta. Só que na prática, quem leva o chicote no lombo são os animadores que têm que lidar com tudo isso, né? São os funcionários que têm que lidar com essas decisões. Então eu não acho certo a gente glorificar o estúdio por si só, porque ainda assim ele fez uma decisão perigosa de pegar um anime que era extremamente difícil de dar conta, ainda mais num prazo exigido pelo comitê de produção, né, de Shingeki no Kyojin, para que fosse lançado ainda em 2020, né? Então a gente tem essas duas contrapartes aqui, né? A parte do comissão que queria, porque queria que o anime ele fosse lançado em 2020, talvez por uma questão de marketing mesmo, né? Para casar ali mais ou menos com o final do mangá, não queria que fosse adiado mais do que isso, e em contrapartida o Estúdio Mapa que aceitou. Não é como se ninguém pegasse a última temporada para que fosse adaptado, o mundo ia colapsar, alguém foi obrigado a animar porque ninguém queria, eu tive que pegar o anime para animar, não. A gente tem que considerar que foi uma decisão, eles pegaram por opção esse anime, né? Mesmo sabendo que estava apertado o prazo, estava muito apertado o prazo e que possivelmente eles não iam dar conta de fazer algo que fosse no nível esperado. Mas ainda assim, mesmo com esse prazo, muita coisa está saindo muito bem animada. De forma geral, tá muito bem. Claro que com as ressalvas em relação à computação gráfica usada nos Titãs. Galera, eu espero ter acrescentado de alguma forma a essa discussão. Quero saber de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam. Podem comentar à vontade aí nos comentários. E galera, lembrando quem não é inscrito para se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo que tá saindo de Shingeki no Kyojin. Direto tem saído vídeo aqui no canal. Então se inscreve pra gente acompanhar junto essa jornada na reta final, tanto do anime quanto do mangá de Shingeki no Kyojin. Aproveita também para ativar o sininho para não perder esses próximos vídeos. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!